A paz do Senhor, meu querido, minha querida, irmão em Cristo Jesus. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, mas antes disso eu gostaria de que você se inscrevesse no nosso canal, tá bom? Se inscreva, compartilhe, comente, dá um feedback aqui pra gente. Ok. Querido, quero falar sobre uma temática um pouco polêmica hoje. Quero falar acerca do dízimo, tá bom? Há quem acredita, há quem cumpre, há quem não cumpre e assim. É uma polêmica muito grande. Porém, eu quero fugir dessas questões polêmicas e quero trazer meu ponto de vista e um olhar bíblico acerca desta temática. E eu intitulei o seguinte: dízimo, reconhecimento humano da graça divina. Então vamos lá. Primeiro eu quero usar o texto de Gênesis capítulo 14, versículos 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículo 18 ao 20. Antes de começarmos aqui, eu quero fazer uma pequena introdução dizendo para você acerca dos equívocos do dízimo. Equívocos acerca desta temática do dízimo. Primeiro equívoco. Quero deixar bem claro aqui que o dízimo ele não é um critério de salvação. O dízimo não salva. Segundo equívoco. E quero deixar claro que os dízimos não justifica a pessoa diante de Deus. Terceiro, não perdoa pecados. Quarto, não regenera o homem espiritualmente. E quinto e último, não é garantia de riquezas, tá? Deus não é obrigado a enriquecer ninguém devido aos seus dízimos. Ele pode abençoar essa pessoa, mas garantir riqueza. Olha, dizima que você vai ser rico. Não, a Bíblia não fala, não é sobre isso, tá? Então, falando sobre esses equívocos, vamos para o primeiro ponto aqui do nosso estudo, ou do nosso esboço. Vamos lá. O texto que você leu comigo, primeiramente aponta para uma localização, que é antes da lei e antes da graça. Por quê? Porque, primeiro, não havia a instituição da lei. Nesse período desse texto que foi escrito aqui, nesse espaço-tempo aqui desse texto, não havia a instituição da lei, não existia as tábuas da lei, não existia Moisés, não existia nem Israel. Segundo, não havia a nação israelita. Terceiro, não havia regulamento ofertório como o do Levítico, ou dos levitas, e a prática de ofertas e dízimos para a nação de Israel. E letra D aqui, era uma prática dos povos antigos. Então Abraão observando as práticas dos povos antigos, que os povos antigos, eles tinham lá os seus modelos, né? E ali ele poderia estar observando essas práticas, né? Tantos povos pagãos, existiam povos pagãos que trazia a sua colheita, trazia e acreditava que o Deus tal, o Deus Y, o Deus X era o responsável pela fertilidade, pela colheita. E assim sendo, Abraão observando, né, essas nações aí, pode ter replicado também essa ação de gratidão diante de Deus, reconhecendo o senhorio, tendo gratidão acerca da bênção que ele recebeu. Tá bom? Então vamos aqui para o ponto 2. O texto que você leu comigo aponta para a lei. Apesar de não estar dentro da lei, ele aponta para um princípio da lei. Por quê? Primeiro, a presença sacerdotal, que era comum na lei. Então, quem era o sacerdote aqui? Melquisedeque. Segundo, a presença do patriarca Abrão, pela qual recebeu a promessa de Deus, de que a partir dele Deus abençoaria todas as nações e dele faria uma grande nação. Outro ponto aqui, acerca do texto apontar para a lei, é que Deus é apresentado como possuidor de tudo. Olha só o que Melquisedeque disse, que o Deus de Abraão, Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então,
Deus é apresentado como aquele que possui, que é dono dos céus e da terra, de toda a riqueza. Rei de Salém. Rei de Salém é uma referência aí futura de Jerusalém. Então, por isso que aponta para a lei. Um sacerdote, existe aqui uma promessa representada por Abraão, um Deus possuidor, e existe aqui uma cidade, Rei de Salém, apontando para Jerusalém. Então, a lei aqui, esse texto aponta também lá para a lei, para a época mosaica, né? Uma outra questão também desse texto é que ele aponta para a graça. Por que ele aponta para a graça? Vamos lá. O sacerdócio de Melquisedeque aponta para Cristo, que é o sacerdócio eterno. Então, olha só, aponta para a lei e também aponta para graça. Então, eu entendo que o dízimo ele é universal, ele abarca tanto o período antes da lei, o período graça. Então ele abarca todo esse período. Então o dízimo ele é um ato universal. Uma outra questão também, a cerimônia do pão e vinho, que aponta para a ceia da nova aliança. Se existe o Melquisedeque, que é o rei de Salém, e Melquisedeque, e Jesus Cristo é da linhagem de Melquisedeque, do sacerdócio de Melquisedeque, que é eterno, existe aqui dois elementos, pão e vinho, falando de uma nova aliança. Então aponta para a lei, aponta para a graça, aponta para o nosso tempo, o tempo da igreja, o tempo dos gentios. Quem é o nosso sumo sacerdote? Cristo. O que significa o pão e o vinho? Significa o corpo e o sangue deste supremo e sumo sacerdote que é Cristo. E uma outra questão, a ordem da bênção. Qual é a ordem da bênção? O maior abençoa o menor. Uma referência de Cristo aqui como Pai. Que Melquisedeque abençoou Abraão e trouxe pão e vinho. Essa cerimônia de trazer pão e vinho, essa bênção de Melquisedeque para com Abraão é uma representação do maior abençoando o menor. Por exemplo, quem abençoa? Antigamente, pelo menos, existia essa prática, hoje quase se acabou. Mas antigamente as pessoas, os filhos, antes de dormir ou quando acordavam, ou quando voltavam de uma viagem, ou tinha muito tempo que não via ali os seus genitores, o que é que eles faziam? Pediam a bênção. Bênção meu pai, bênção minha mãe, bênção meu avô, bênção minha avó. Eles pediam essa bênção. E quem é que abençoava? O pai, a mãe, o responsável direto daquela pessoa. Ele reconhecia de que a bênção vinha a partir dele, a partir do maioral, a partir do cabeça. Por exemplo, o pai, a mãe, como responsável direto dos seus filhos, é que tem o poder de liberar a bênção. Isaac liberou a bênção sobre seus filhos, né? Jacó liberou a bênção sobre seus filhos, e assim por diante. E uma outra questão aqui é que, sem ordem sacerdotal que Melquisedeque tinha, não existia ordem sacerdotal, mas apontava aqui para o sacerdote divino. Então, Cristo está sendo tipologicamente apresentado, a ceia do Senhor está sendo tipologicamente apresentada, alguém está trazendo o dízimo, que é Abraão, podemos dizer aqui que é um símbolo da igreja, né? um tipo da igreja, que reconhece as vitórias garantidas por Deus e dadas por Deus, e o momento de graça, de adoração, um momento de culto a Deus. E vamos aqui para o próximo tópico. É que esse texto aqui aponta para a ação humana. Qual é a ação humana aqui, então, destinada por esse texto? Vamos lá. Letra A. A atitude de dar, de entregar e de doar. Abraão teve essa atitude, dar, entregar e doar. Uma outra atitude, essa atitude é uma representatividade de quem é salvo. Quem é salvo é grato. A gratidão por Deus ter
ter salvado ele, não ter deixado ele morrer nesta batalha. Uma outra atitude que é humana, a atitude de quem ama a Deus e sua obra. Por exemplo, é impossível você dizer que ama a Deus e aborrecer a sua obra. Não há vínculo, não há nexo nisso. O texto aponta para a ação humana por causa da atitude de gratidão, de servidão, atitude de reconhecimento da vitória. Uma outra atitude que é humana, que expressa aqui nesse texto, é que a atitude de desapego ao materialismo. Abraão está dizendo, olha, o materialismo, esse mundo transitório, ele não vai me abarcar, ele não vai me influenciar. Eu não tenho nada ligado a este mundo. Tudo isso é passageiro, tudo isso é material, tudo isso se acaba. O mais importante para mim é ter Deus na vida. O mais importante para mim é servir ao Senhor com alegria. Então, essas questões materiais, de dinheiro, essas questões materiais, sabe? Que pode tirar, pode tirar a presença de Deus, que pode tirar a vida que Deus direciona e demanda para nós. Se nós não vigiarmos, nós podemos perder. Se nós formos materialistas e grudar, nos apegar à nossa mente e o nosso futuro às questões transitórias. Uma outra questão também é que essa atitude ou esse texto, apontando para uma ação humana, demonstra uma atitude de louvor. Abraão traz ali uma atitude de louvor, louvar com seus bens, louvar a Deus com aquilo que ele tinha. Uma outra questão é a atitude espontânea. Ninguém mandou, ninguém cobrou, ninguém exigiu que Abraão dizimasse. Não, foi uma questão espontânea, uma questão do seu coração, do seu íntimo. Uma questão de louvor e uma questão, sabe, ele sentiu ali, não, eu vou pegar parte desse despojo, parte desta conquista eu vou dedicar a Deus. Uma outra questão é uma atitude de adoração de Abraão. Uma outra atitude de veneração de Abraão. E uma outra atitude também desse texto, mediante a ação de Abraão, é que ele passa para a gente uma mensagem de que não pode haver nenhum tipo de barganha. Vou dar para receber. Eu vou fazer isso aqui para Deus me dar aquilo lá. Não é assim. Uma outra coisa, esse texto aqui, a atitude de Abraão, nos demonstra que nós precisamos fazer esse tipo de movimento diante de Deus sem negociação, sem negociata, sabe? Sem nada em troca, sem negociações, ficar negociando com Deus. E uma outra coisa, e última, que é importante, é que a ausência de retorno. Então Abraão chegou, colocou no seu coração de forma espontânea, vou dar o despojo, vou levar com um ato de louvor aos pés do sacerdote Melquisedeque, que representa Cristo aqui. O livro de Hebreus diz isso, que Cristo é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E aí é que está. Aqui é que está o reconhecimento desse sacerdócio, o reconhecimento de que Deus está acima de todas as coisas. E eu não posso, de maneira nenhuma, ter um pensamento predisposto a tudo aquilo que eu faço para Deus ter um retorno. Não, eu vou fazer porque eu vou ter um retorno. Não, querido, não pode iniciar por aqui, não pode ser por isso, não pode ser essa motivação. Não pode ter esta motivação. Entenda, não pode ter nenhuma dessas motivações, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero ter deixado aqui meu ponto de vista, que possa ser claro aqui. Deixa seu comentário aqui, seu feedback, em nome de Jesus, para a gente aqui alimentar esse assunto. Que Deus abençoe em nome de Jesus.